A gente já falou um pouco sobre o seu pai. Uhum. Tem uma história do seu pai que você contou numa entrevista que a sua mãe encontrou com ele e a amante no ginecologista. Verdade. Como que é essa história? Minha mãe estava indo para o ginecologista, eles já estavam meio estremecidinhos, mas não tinham separado. Minha mãe foi para o ginecologista com a minha avó. E sabe aquelas coisas que parece que tem que acontecer? Com tanta hora, tanto dia, tinha que encontrar no mesmo dia. E ela chegou no ginecologista, desceu do ônibus, ela é minha avó. Quando ela olha, está meu pai de mão dada com uma outra mulher, que era a secretária dele. Nossa. Ele tinha uma empresa de aço, então... Na qual você não trabalhou como recepcionista, Não, nem nada, eu secretária. era muito criança. E ele já tinha um caso com ela. E minha mãe soube naquela hora. Naquela hora, quando ela viu, ela nem Naquela desconfiava. Não desconfiava nada. Gente, sabe? Nossa, que dor. E aí foi uma dor gigante, então foi muito difícil. Isso acelerou a separação, obviamente. Então, mas é engraçado, né? Naquela época, a separação, eu tô falando, eu tenho 54, eu tinha, nessa hora, 8 anos, 7 anos. Era muito diferente. A mulher, por mais que a gente... E tem muito preconceito hoje, claro que Minha tem. mãe tentou separar do meu pai, quando ela ia, o juiz falava, mas a minha mãe falava, por que a senhora quer separar? Minha mãe falava, porque eu não amo mais ele. Aí o juiz falava, mas a senhora não apanha, Então... a senhora não tá passando fome, vai ficar casada. Isso há 35 anos atrás, 40, que eu tinha 5. E não era nem tanto tempo atrás, se você Não for ver. Não era. é surreal pensar. É, Ela só conseguiu separar a hora que ela pegou uma juíza mulher. Então, e minha mãe, por isso, pelo preconceito todo que tinha na época, ela se separou fisicamente, mas não se separou de papel passado. Quando eu fiz 18 anos e que eu entrei, estava na rádio, eu falei para ela, olha, o dinheiro que eu vou ganhar, eu vou dar todinho para a gente viver melhor. E eu pegava, recebia, punha o dinheiro inteiro. Mas a senhora vai ter que separar do papai. Porque eu não vou ficar trabalhando para bancar ele, não. Porque nesse meio tempo, ele perdeu a empresa que ele tinha, deu falência, a gente foi morar de favor na casa da minha tia, irmã do meu pai. Minha mãe fazia unha, fazia salgadinho para sustentar a gente, depois ela alugou uma casa, ela foi trabalhar de babá, e era das 7 da manhã às 8, 9, 10 da noite, não tinha hora. Ela chegava, fazia almoço pra gente, a gente cuidava da casa e tudo mais. Eu falei, então, pra mim... Você tinha que olhar seus irmãos? Olhava. Você tem 2 irmãos? Eu tenho 3. 3. E você é mais velha? Aham. Então você é A adolescente. rédea era curta. Mas, eu tinha, 14 anos. E cuidava deles. Cuidava. Mas era diferente do que é hoje para os adolescentes também, né? Uhum. Era normal cada um ter a sua obrigação dentro de casa. Hoje em dia, os adolescentes acabam sendo muito mais... Você mimou seus faço filhos parte. muito mais do que você foi mimada? Não. Não, eles também Não. foram criados... Eles cozinham, lavam, passam. Os dois, deu problema na casa, deu um vazamento, eles sobem no telhado e arrumam. Eu sempre fiz isso. Eu tenho compulsão por... Eu tenho uma caixa com um container com ferramenta. Ai, eu adoro queria ferramenta. tanto ser casada com você. Ai, eu fiz tudo errado na minha vida. Que mulher é essa, uma gente? ferramenta. Gente, ela limpa cocô às 6 da manhã, ela tem caixa de ferramenta, ela ensinou os filhos a cozinhar. Porque eu achava que era importante. Eu falei, a gente não sabe o que a vida pode acontecer. Seguindo o exemplo do meu pai. A gente tinha dinheiro e perdeu tudo. E se vira de novo? E aí, o que a gente faz? Sim. Então, você tem que saber se virar. Claro. Então, eles sabem se virar. Então, quer dizer, nesse ponto, foi muito cruel para minha mãe. Duplamente. Primeiro, porque era uma situação muito difícil para ela. Ela não podia pensar em separar, que mulher separada era considerada mulher fácil, de vida fácil. A gente estava no colégio, lembro que eu estava na 5ª série, tinha menina da sala que falava assim, ai, não fala com a Kátia não, que a mãe dela é separada. Nossa. Minha mãe diz que ela vai roubar o pai da gente. A minha mãe, ela passava por Era isso. isso. Quando ela ia em festa, eu pequenininha, eu lembro da minha mãe, eu criança, eu lembro da minha mãe falando que nas festas de criança de 5, 6 anos, que ela me levava, das amiguinhas da minha classe, ficavam as outras esposas olhando porque ela chegava sozinha. E ela podia querer o marido. Roubar o marido da outra. Cara, é muito cruel. Hoje existe um preconceito muito grande também em relação a mulheres que resolvem ter um filho sem pai. Né? Ainda tem. Ainda Há mulheres que se separam, mulheres que decidem não ter filhos. Existe muito preconceito. Mas se a gente falar disso 40 anos atrás,
tem melhorado a passos pequenos, mas a gente tem que cada vez falar mais nisso, para a gente conscientizar, né, as pessoas de uma forma geral, e principalmente as mulheres, que a gente tem que se permitir ser feliz e ir atrás daquilo que você deseja.